Boa tarde a todos. É com muito prazer e muita honra que nós recebemos aqui a professora doutora Rita Marnotto, talvez a maior especialista na obra camoniana na atualidade. Nos deixou aqui um mini currículo, mini mesmo, onde lemos que é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dedica-se ao estudo da literatura italiana, da literatura portuguesa e das relações entre as duas literaturas. É vice-diretora do Centre International d'Études Portugaises de Genève, membro do Comitato Nazionale do Centenário de Pier Paolo Pasolini e comissária das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. Então, uma gama ampla, né, de interesses culturais. Na Itália, no campo italiano, a professora fica à vontade, né, de Petrarca a Pasolini, né, é um arco imenso, e acaba de nos brindar com essa magnífica edição crítica de Os Lusíadas, em 2 volumes, a partir da edição Príncipes, né? E o Centro de Estudos Portugueses em Geneve, que tomou a frente na publicação da coedição. É uma obra monumental, com cerca de 1000 páginas, e aqui talvez nós, pela primeira vez, tenhamos de fato o texto da primeira edição de Lusíadas, tal como Camões o teria escrito. Além deste livro sobre Camões, e apenas para aproveitar o embalo, eu também indicaria a todos essa recém-saída Camões, uma antologia, do professor Frederico Lourenço, também de Coimbra. É um belíssimo estudo, antologia de parte dos Lusíadas e parte da lírica, também comentada, anotada, com mais de 600 páginas. Então, são 2 exemplos pequenos, né, da importância que esse aniversário dos 500 anos está tomando, e eu não vou tomar também mais o tempo de vocês. Passemos agora a ouvir a palavra da professora Rita, que vai falar sobre Camões, Pretidão do Amor. Muito obrigada. Acho que pode falar mais perto. Muito obrigada. Agora sim. Muito boa tarde a todos. Agradeço imenso as palavras de apresentação e o acolhimento que recebi aqui nesta instituição vetusta, a Academia Brasileira de Letras. Cumprimento o seu secretário-geral, o professor António Carlos Sequim, e, na sua pessoa, todos os académicos desta prestigiada instituição. Cumprimento também todos os amigos, os colegas, todos e todas aquelas que aqui estão presentes e que acorreram hoje a esta sala e a esta instituição para confraternizarem em torno da figura de Camões, no sentido em que todos vós sois amantes de Camões, da poesia de Camões. Vale de facto a pena fazer 10 horas de viagem num avião para chegar aqui a esta sala e contar com este entusiasmo em torno de Camões. A Academia Brasileira de Letras, dentre os seus riquíssimos acervos, possui uma primeira edição dos Lusíadas, que tive a honra e o privilégio de estar a estudar até há bocadinho, e que é uma peça extraordinariamente rara, verdadeiramente rara, e que tem por isso um valor cultural incalculável. É uma pérola pela qual felicito verdadeiramente esta instituição e todos os seus académicos.
Muito obrigada por me terem aberto as portas, por me terem permitido estudar essa edição e por estar aqui hoje, depois desta viagem que fiz até ao Rio de Janeiro, passando pelo Real Gabinete Português de Leitura. Bom, indo ao nosso tema, Camões, como se sabe, viveu no período do Renascimento. As suas datas aproximadas de vida são os anos de 1524 ou 1525. Há certas dúvidas, falava-se agora, à hora do chá, de dúvidas de datas, que diziam mesmo respeito à própria Academia Brasileira de Letras, e faleceu em 1580 ou talvez em 1579. Este era, portanto, um período, o do Renascimento, o período em que Camões viveu, fortemente marcado pela teoria da imitação. Há fortes indícios de que as assombrosas escoras da cultura de Camões tenham sido firmadas no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que veem aqui na imagem. Isto é uma conclusão que se tira através de indícios. Na verdade, o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra era um dos polos culturais mais prestigiados e mais avançados de Portugal e da Europa nesta altura. E, em Portugal, era o único polo de cultura compatível com a cultura que Camões possuía. Escritores da Antiguidade, padres da Igreja, cronistas medievais, humanistas, poesia italiana e espanhola do Renascimento, com relevo para Petrarca e Garcilaso, mas também geografia, astronomia, fauna, flora. Camões tinha, de facto, uma cultura extraordinária e de tudo sabia um pouco. Na sua obra, Camões usa fontes manuscritas que apenas existiam na Biblioteca de Santa Cruz. Além disso, o poeta pertencia a um ramo da família dos Camões, que era o ramo dos Camões de Coimbra. Não é, o facto de Camões pertencer, do poeta Luís de Camões pertencer ao ramo dos Camões de Coimbra, não justifica, não atesta que Camões tenha nascido em Coimbra. São coisas diferentes. Camões poderia pertencer aos ramos de Camões de Coimbra e ter nascido numa outra cidade. Mas, seguramente, pertencia a este ramo e, portanto, seu tio, Dom Bento de Camões, era prior do Mosteiro de Santa Cruz. Mesmo assim, apesar das boas lições de repetição que o colegial teria recebido de seu tio, ele possuiria com certeza uma memória notável, pois ao longo da sua vida e ao longo do seu percurso de escritor, ele vai recordando sempre todas essas fontes de uma cultura que teria adquirido no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Ora, falava da imitação e todo o labor do escritor renascentista tem na sua base a imitação. Para escrever bem é necessário imitar os bons autores. Qualquer obra literária de valor deve ser modelada a partir de outras obras com reconhecido mérito. Como tal, a originalidade não é interpretada como invenção espontânea, mas como capacidades de fazer próprios os modelos instituídos. Ou seja, de os organizar numa nova síntese através de um estilo apropriado e pessoal. Era isto já o que nos dizia Francesco Petrarca e era também já o que nos dizia Sêneca. Diziam então que um escritor é como uma abelha. Escolhe os pólenes das melhores flores
e, através desses vários pólenes, mistura-os, transforma-os e fabrica o melhor mel. Assim também, o escritor deve escolher os melhores modelos, juntá-los, transformá-los para fazer a sua obra literária. Como se situa então Camões neste quadro? O poeta segue de modo próximo o princípio da imitação, tal como era concebido no seu tempo e tal como era praticado pelos grandes escritores. Mas isso não o impede de se mostrar crítico em relação aos modelos que maneja. Voltarei a este assunto, mas desde já gostaria de chamar a atenção para um passo da carta de Lisboa a um seu amigo. Nesta carta, Camões refere-se de modo crítico a certos galãs que querem estar na moda. E como o que está na moda é ler o poeta castelhano Boscan e estar enamorado, imitando com presunção certos gestos tipificados, Camões põe em evidência quanto essa atitude é uma atitude à qual falta sentido. Mas vejamos o passo dessa carta. Escreve Camões: ao redor de cada uma destas donas, vereis estar uma dúzia de parvos, tão confiados que cada um jurara que é mais favorecido que todos. Uns vereis encostados sobre as espadas, chapéus até aos olhos e parvoíce até aos artelhos. Cabeça entre os ombros, capa curta, pernas compridas. Nunca lhes falta uma conteira dourada que luz ao longe. Estes, quando vão pelo sol, miram-se à sombra e, se vêm bem dispostos, dizem que teve muita razão Narciso de se namorar de si mesmo. Estes, no andar, carregam as pernas para fora, torcem os sapatos para dentro, trazem sempre o buscão na manga, falam pouco, tudo saudades, enfadonhos na conversação porque cumpre a gravidade de amor. Nestes, fazem alcoviteiras seus ofícios, como são palavras doces, esperanças longas, recados falsos. Bom, é Camões que neste passo de uma carta tão irónica critica, rindo, este fenómeno de moda que é estar ou fingir-se enamorado. E então ele desmonta-o, mostrando que este fingimento, que quem pratica este fingimento, que é no final de contas um parvo, como lhe chama, que tudo isto é falso, que trazem o poeta Boscan com eles, isto é, os poemas de amor de Boscan, mas que isso é um gesto fingido como qualquer outro. E depois há também o reverso no final deste passo. É que estes supostos enamorados muito facilmente se deixam enganar por alcoviteiras, o que põe em evidência quão tontos eles são. Posto isto, o que me proponho analisar é um tema e um momento muito específico do lirismo português do século XVI, que diz respeito à descrição da figura feminina e que envolve o contraste entre o exemplo e o modelo ditado por Petrarca e o modelo literário que lhe é oposto. Ou seja, uma mulher loura, à maneira de Petrarca, e uma mulher que, por ser
morena, não deixa ela mesmo de ter os seus encantos. Os antecedentes do protótipo feminino representado pela mulher de cabelos louros e de pele cor de neve perdem-se na origem dos tempos. Contudo, a partir do Renascimento, este modelo passa a ter uma posição dominante no quadro da poesia italianizante que é cultivada nas várias literaturas da Europa. Na origem deste sucesso está Petrarca, que criou a figura de Laura. E Laura era loura, porque Petrarca assim a criou, e a sua pele era de neve. Os olhos eram brilhantes como estrelas. As suas faces eram como rosas, os seus lábios como coral e os seus dentes como marfim. Foi então, desta feita, que se formou um modelo. O modelo de uma mulher que passou a ser imitado na literatura nos séculos que se seguiram. Na verdade, esta figura de Laura de Petrarca muito tem de literário. Petrarca retomou as mais belas imagens literárias através das quais a mulher, antes dele, tinha sido cantada. Portanto, Petrarca andou a colher os melhores pólenes para fazer o melhor mel. O Cântico dos Cânticos, os poetas da Antiguidade, Virgílio, Ovídio, eles tinham cantado, sim, este tipo de mulher. E os seus atributos eram esses. Não por acaso, Petrarca teria disseminado, entre as tantas páginas que escreveu, uma espécie de sinal para a navegação, capaz de sugerir pistas de leitura muito proveitosas acerca da interpretação simbólica de Laura. Recordo um tratado escrito em latim de Petrarca chamado Secretum. Neste tratado há duas personagens que dialogam. Uma chama-se Francisco, o que remete para o nome de Petrarca, Francisco Petrarca. E outra, Agostinho, o que remete para o nome de Santo Agostinho, uma figura cuja obra Petrarca lia avidamente. Então, Agostinho acusa o seu interlocutor Francisco de aspirar à láurea poética, ao prémio poético, tão só para honrar o nome da sua amada, que se chamava Laura, e para honrar a árvore, o arbusto dos poetas, que é o loureiro, ou seja, em italiano, o lauro. Então, estamos a ver a árvore, o loureiro, a árvore com cujas folhas se fazem as coroas que celebram os melhores poetas, chama-se lauro. E a amada de Petrarca chama-se Laura. Masculino e feminino, um e outro. Mas, além disso, recorde-se também uma carta que Petrarca dirige a um certo Giacomo Colonna, reclamando porque dizem que o seu amor por Laura é um amor inventado. Ele diz que não, que de facto que não dorme de noite, que não consegue comer, que tem febre por estar terrivelmente apaixonado. Quer dizer, Petrarca tenta dar verosimilhança ao seu amor. Ora, as questões são outras. Quem é este Giacomo Colonna a quem Petrarca dirige a sua carta? Não se sabe. Nesta família Colonna não havia nenhum membro chamado Giacomo Colonna. Mas há ainda outra pergunta. Onde está a carta
que Giacomo Colonna dirigiu a Petrarca. Não se conhece nenhuma carta sequer dirigida a Petrarca. Por isso, mais uma vez, parece que estamos no mundo da ficção literária, a falar de uma mulher e a falar de um amor. Nos últimos anos, a crítica tende a pôr em evidência as implicações literárias da Laura de Petrarca. Uma mulher que se apresenta como conjunto de citações literárias colhidas a partir de outros poetas. Uma mulher que neste tratado de que falei no Secretum é apresentada como o feminino de Lauro. Uma mulher da qual Petrarca se queixa por ela estar absolutamente enamorado numa carta que possivelmente será uma ficção. Dito de outra forma, um amor de palavras. Um amor de palavras nunca poderá ser uma experiência plenamente gratificante. O amor na poesia de Petrarca se encontra fatalmente ligado, desde a sua gênese, a uma série de problemas nunca resolvidos. Se Petrarca ama Laura como anjo, falta-lhe a mulher, falta-lhe a paixão. Se Petrarca ama Laura com paixão como mulher, sente-se em pecado e recua. E nunca consegue, no final de contas, um verdadeiro equilíbrio entre estas duas vertentes. Daí todas aquelas contradições do amor em Petrarca, que é quente e frio, alto e baixo, e que não são um mero enfeite pelo enfeite. Todas as figuras de contradição usadas por Petrarca exprimem, afinal, as clivagens, as antíteses, as contradições que sulcam a sua interioridade e que caracterizam o seu amor. A incidência na poesia do século XVI deste protótipo feminino representado por Laura foi imensa. São inúmeros os poetas italianos ou de outras literaturas que louvaram essa mulher de cabelos louros e lábios como coral. Houve um que se distinguiu, que foi o poeta italiano Pietro Bembo. Pietro Bembo fez um modelo tão perfeito de Petrarca, que esse modelo se pode dizer um modelo geométrico, perfeito, com tudo no seu lugar. Vejamos. Eu vou ler o soneto. Crin d'oro crespo ed ambra tersa e pura, c'allaura sulla neve ondeggi e vole, occhi soavi e più chiari che il sole, da far giorno seren la notte oscura, riso qu'acqueta ogni aspra pena e dura, rubini e perle ond'escono parole, sì dolci ch'altro ben l'alma non vole, manda avorio che i cor distringi fura, cantar che sembra d'armonia divina, seno maturo la più verde etade, leggiadria non venuta un qua fra noi, giunta a somma beltà, somma onestate, furlesca del mio foco, e sono in voi grazie ch'a poche il ciel largo destina. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para algumas palavras que eu sublinhei a amarelo, porque elas nos interessam muito enquanto elementos deste retrato e nos mostram como este retrato é verdadeiramente geométrico. O primeiro elemento do retrato são o crin d'oro. Nós dizemos em Portugal, para os cabelos, por vezes, crinas. Portanto,
os cabelos de ouro. Bembo começa pelo cimo, pelo elemento superior, que era tido o mais perfeito por estar mais próximo de Deus. E depois vai descendo. Dos cabelos passa aos olhos. Occhi soave e più chiari che il sole. A seguir, para o riso. Depois, para os rubis e as pérolas, que serão os lábios e os dentes. E, finalmente, a mão. Esta figura era uma figura que estava perfeitamente definida. Chama-se effictio. Quando se descreve a pessoa humana, deve-se começar pelo mais alto e ir descendo até ao mais baixo. Pietro Bembo colhe, pois, as melhores imagens de Petrarca, como as abelhas colhem os melhores pólenes, para traçar um retrato perfeito. Se Petrarca tinha criado um código de belezas e dotes femininos, estamos perante um processo de escolha ainda mais refinado, a que se tem chamado hipercodificação. O impacto desta composição de Pietro Bembo foi imensa. Tenho aqui uma lista de poetas italianos que a imitaram e tenho também aqui uma lista de poetas portugueses que a imitaram e que passo a recordar. António Ferreira, António Lopes da Veiga, Fernão Rodrigues Surupita, Pedro de Andrade Caminha, Diogo Bernardes e Não Malongo. Isto mostra, de facto, a voga deste soneto. Nem Camões escapou a esta moda. E foi este o soneto de Camões, no qual imitou Pietro Bembo. Eu vou ler. Ondados fios de ouro reluzente, que agora da mão bela recolhidos, agora sobre as rosas estendidos, fazeis que a sua beleza se acrescente. Olhos que vos moveis tão docemente, em 1000 divinos raios encendidos, se de cá me levais alma e sentidos, que fora se de vós não for ausente. Honesto riso, que entre a mor fineza de perlas e corais nasce e parece, se na alma em doces ecos não o ouvisse, se, imaginando só tanta beleza, se em nova glória a alma se esquece, que será quando a vir? Ah, quem a visse? Como vemos, temos aqui, grosso modo, os elementos do retrato feminino que tínhamos já encontrado em Pietro Bembo. Portanto, Camões está a imitar Pietro Bembo. Mas Camões imita? Devemos sempre desconfiar quando se trata de Camões. Camões segue Pietro Bembo, mas faz também as suas variações. Camões começa pelos ondados fios de ouro reluzentes que são os cabelos, mas a seguir mete um elemento que não devia estar lá, se ele seguisse a ordem de Bembo, que é a mão. Bom, estão aqui nesta sala tantas meninas e meninas tão bonitas que poderão dizer quantas vezes por dia levam a mão aos cabelos. É um gesto muito feminino, não é? E Camões, um grande observador do humano e um grande observador do feminino, sabia-o. Que é um gesto muito próprio da mulher. E então é este elemento que ele vai usar para fazer a sua variação em relação a Bembo. Camões imita variando. No século XVI,
Com o auge da voga petrarquista, a poesia de Petrarca converte-se então numa espécie de self-service emocional disponível para a expressão de todas as modulações sentimentais de uma alma requintada e sensível. E assim era nas cortes de toda a Europa. Em Portugal, a recepção desses padrões implicou uma adaptação a circunstâncias muito particulares. É, na verdade, delicioso este passo que vamos ler das décadas de Diogo de Couto, em que o viajante por terra do Oriente recorda como lia, no Oriente, Dante, Petrarca e Bembo no original. Eu leio. E ficaram correndo em tanta amizade que, nascendo um filho ao Xing Khan, foi o Caracém festejá-lo a Baroche, onde eu visitei, por me achar então naquela cidade e por ser muito seu amigo, por lermos o italiano e lhe eu mostrar Dante, Petrarca, Bembo e outros poetas que ele folgou de ver. Bom, é esta a situação e o ambiente cultural português, em que, mesmo no Oriente, se leem os poetas italianos, mais a mais em companhia dos chefes locais. Como soariam estes versos aos chefes locais? É difícil dizê-lo. Não sabemos dizer. E o meu colega, o professor Jackson, está a olhar para mim com um olhar intrigado, porque creio que ele também não saberia dizer como soavam estes versos aos orientais. Camões, por sua vez, não esconde a dificuldade que tinha em entender-se com as indígenas, quando o assunto era Boscan ou Petrarca. Isto a crer numa carta que escreveu da Índia. Vamos ler mais um passo de uma carta de Camões. Camões está a falar das mulheres orientais e diz: além de serem de rala, ser de rala é uma expressão que nós usamos ainda em Portugal para dizer de pouca qualidade. Além de serem de rala, fazei-me mercê que lhes faleis alguns amores de Petrarca ou de Boscan. Respondem-me uma linguagem meada de ervilhaca, que trava na garganta do entendimento, a qual vos lança água na fervura da maior quentura do mundo. Portanto, Camões lamenta-se. As mulheres indígenas com quem convive não entendem nada quando Camões lhes dirige, com certeza, de forma muito galante, falando-lhes de Petrarca ou de Boscan. E responda-lhe de uma forma tão fria que isso apaga qualquer calor do peito. Na verdade, é num contexto cultural marcado pelo encontro entre povos, continentes e populações que melhor poderemos compreender a nitidez com que se vai desenhando a contraface do filão imitativo de incidência petrarquista que até aqui tenho vindo a apresentar e que toma forma na literatura portuguesa na segunda metade do século XVI o louvor de uma mulher morena, escura ou até negra. Assim, a exaltação de um tipo de figura que não desmerece por não ser loura. Se o modelo petrarquista encontra a sua expressão preferencial em formas poéticas da poesia, que tem a sua origem na poesia italiana, isto é, verso de 10 sílabas ou de 6 sílabas, esta outra faceta que louva a mulher escura, negra, encontra-se mais ligado à poesia em redondilha que segue a tradição peninsular. Vejamos o que diz Pedro de Andrade Caminha, sem poupar louvores a uma certa morena, que não parece muito satisfeita por ser morena, mas que o poeta Pedro de Andrade Caminha enaltece.
No tengáis pasión, señora, en ser morena, que morena es la color que a mí da pena. Diogo Bernardes intercepta a imagem petrarquista da mulher de cabelos louros com uma moura de Sumatra, dizendo: escapei de 100.000 mouros e nesta terra sumata uma só moura me mata. Ele está julgando entre a morte de um combatente e a morte de amor. Ele combateu com 100.000 mouros e resistiu. Agora, quando combate com esta Sumata, que seria escura, morena, negra, ele diz que aquela mulher, que é ela que o mata. Camões, porém, ao confrontar-se com a formosura fora de comum, escreve de uma cativa com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara, conforme se lê na introdução a este poema que vou mostrar. Não lhe resta qualquer tipo de dúvida. A cativa, na linguagem da época, quer dizer escrava. Mas Camões joga com essas palavras, porque essa cativa, escrava, é que cativa Camões. Isto é que faz com que Camões se namore dela. É que cativa o seu amor. E, como tal, Camões é que passa a ser o seu escravo. Camões é que passa a ser o escravo de amor desta mulher. Vamos ver então como é esta mulher. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião, que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocará a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. A sua pretidão é inconciliável com os padrões estéticos ditados por Petrarca e pelos poetas petrarquistas. Mas o fascínio que exerce sobre o poeta é de tal ordem que não lhe resta senão contestar o modelo petrarquista. Quer dizer, não é a mulher que está errada. O que está errado é o modelo petrarquista. Portanto, é necessário modificar o modelo petrarquista que era imitado por todos os poetas da Europa. É opinião do povo vão, isto é, que não tem sentido, que os cabelos louros são superiores. A cor negra da Bárbara escrava é tão bela que faz inveja à alvura da neve. E por isso, qual é a consequência? Não é a Bárbara escrava que deve mudar de cor de pele. A neve é que deve mudar de cor para ser bela como a Bárbara escrava. Ora, se daqui passarmos ao plano dos atributos anímicos, logo verificamos que esta Bárbara escrava é senhora de uma série de dotes que poderiam ser os da Laura de Petrarca, mas nunca foram. Que Petrarca sempre desejou encontrar em Laura, mas nunca encontrou. Petrarca nunca encontrou a doçura de Laura. Petrarca nunca encontrou a compaixão de Laura. Mas Camões, esse, encontrou a doçura e a compaixão da Bárbara escrava. Aqui se condensa aquele ideal de amor gratificante a que o poeta tanto aspirou. Nas redondilhas de Camões, a figura de retórica da antítese não se faz a expressão de sensações
contraditórias ou de índole corrosivas. O seu uso encontra-se relacionado com o jogo de agudezas que é próprio da poesia peninsular ibérica. O amor por esta bárbara escrava é vivido sem sobressaltos. É um amor feliz. Aqui encontramos, aliás, alguns laivos da teoria neoplatónica do amor que equilibra dois planos, o plano do corpo e o plano do espírito, adequado à poesia em causa, em Redondilha. É neste âmbito que podemos ler esta ideia, que é um tópico do amor neoplatónico. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Fazia parte da temática do neoplatonismo a transformação do amante na amada e a transformação da amada no amante, como se fossem um só. O que é que Camões nos diz? É que ele vive em Bárbara. E, como vive em Bárbara, essa é a razão de ser da sua vida. É Bárbara que lhe dá a vida. Além disso, a precedência e a superioridade da beleza feminina em relação à rosa, ao campo florido ou às estrelas, decorre de um outro tema de fundo neoplatónico, que diz respeito à posição de centralidade ocupada pela mulher no seio do universo. Vejamos, eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse tão formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como seus amores. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. A Petrarca apenas era dado contemplar Laura à distância, e se a deseja, ao ímpeto da paixão logo se vem juntar uma consciência pecaminosa. De modo diferente, o substrato neoplatónico que representa esta Bárbara escrava afasta qualquer ideia de pecado. O amor de Bárbara é o amor da felicidade. O neoplatonismo de Camões não é firmado a partir de um espiritualismo rarefeito. Tende à conciliação entre plano do corpo e plano do espírito, das ideias. É que entre crin d'oro ed ambra, terça e pura, ou ondados fios de ouro reluzente, os dois sonetos que aqui lemos, e as trovas à Bárbara escrava, houve algo que se interpôs. Interpôs-se uma escrava chamada Bárbara, uma cativa com quem Camões andava de amores na Índia. A sua pratidão nada tem a ver com a dos bárbaros do norte, que eram louros, e a sua doçura também nada tem de bárbaro, mas de exótico. Por isso, Camões escreve: bem parece estranha, mas Bárbara, não. Muito obrigada. Agradecemos aqui essa palestra, né, tão original, resgatando um campo cromático pouco explorado, né, pelos estudiosos de Camões, a palestra da professora Rita. Agradeço a presença dos acadêmicos Evanildo Bechara, Ricardo Cavalieri, Arno Velling, Godofredo de Oliveira Neto, Antônio Torres. Tem mais algum ali no fundo? Não. Agradeço a presença de todos vocês e, antes de anunciar as nossas próximas atrações, eu gostaria aqui de fazer uma propaganda da revista brasileira que acaba de sair, foi publicada hoje, esse novo número, exatamente versando sobre a força da palavra, né? A
força da palavra, com matérias sobre Machado de Assis, poesia de Antônio Cícero, ideias Ailton Krenak e um retrato de João Cabral de Melo Neto, composto a várias mãos. Então, vale muito a pena acompanhar este número e os demais da Revista Brasileira, sob direção de Rosisca Darcy de Oliveira. A venda na Travessa, então a distribuidora da Revista Brasileira e a Livraria da Travessa em suas várias filiais. Na biografia sumária da professora Rita, eu acrescentaria uma simples linha, que eu tive a honra e a satisfação de partilhar com ela o júri de um prêmio Camões, né? Há alguns anos nós trabalhamos juntos, sempre em prol da premiação de um grande autor, de uma obra importante em língua portuguesa. Também uma notícia, um comentário que poucos devem dominar, é que aqui na Academia Brasileira de Letras existiu, na década de 40, pela primeira vez, uma publicação coletiva. Acadêmicos e alguns não acadêmicos convidados se reuniram para elaborar um número temático. Pelo que eu pude verificar, antes disso, esses encontros se resumiam a visitas e palestras de escritores estrangeiros que vinham à academia. Mas dessa feita, não. Em 1943, a academia publica Arquivo Camoniano. Então, ela inicia a sua série de compilações de palestras homenageando Camões. E a abertura feita pelo então presidente Macedo Soares, um conjunto de 10 palestrantes, de 10 palestras, entre outros Jaime Cortesão, né, um grande estudioso, Pedro Calmon, que foi desta casa, um historiador, Augusto Frederico Schmidt, o famoso poeta, né, a partir da década de 30, Silveira Bueno, Serafim Leite, o padre que estudou os jesuítas, Afrânio Peixoto. Então, um grande elenco de intelectuais da época se reuniu para homenagear Camões. E, curiosamente, a conferência sobre o tema sobre o qual falou o professor Silveira Bueno é As Mulheres que Camões Amou. Eu não vi nenhuma referência a esse amor, né? Ele citou Isabel Tavares, Francisca de Aragão e Dinamene, mas não chegou, digamos, a essa pertinência, esse lado perspicaz, né, de descobrir essas variações amorosas camonianas. E com outra curiosidade, duas curiosidades, aliás. A primeira delas é que depois dessa publicação com esse caráter coletivo, a academia só viria a fazer algo similar na década seguinte, a partir de 1952, quando então o máximo que ela podia oferecer, já era muito, era uma série anual, mensal, né, de palestras, uma só por mês, versando sobre um tema, como a crônica, a poesia, o teatro, o jornalismo. Então, era um conjunto de 8 ou 9 palestras por ano, que nós fazemos aqui num mês, atualmente, felizmente, né? Naquela época, se fazia ao longo do ano. E, mesmo assim, só escassamente esse conjunto de palestras ganhava a forma do livro. Creio que, no total, esse aqui sendo o pioneiro, chegamos a uns 5 ou 6 publicações dessa mesma natureza. E lamento também apenas que uma ideia tão interessante não tenha vingado aqui na academia, que é a criação de uma Fundação Camões, que teria sido sediada por nós, né? É instituída a Fundação Camões. De que ela vai constar? Livros de Camões e sobre Camões, né? Muitos projetos que foram germinados em 42 e não frutificaram, mas ficou desde sempre marcada, né,
a presença enorme do vulto camoniano sobre as letras também no Brasil. Eu queria convidar a todos para os nossos próximos eventos. Na terça-feira, dia 16, nosso horário tradicional dos ciclos, né, 16 horas, terça-feira, no ciclo que se intitula Pensar, teremos Pensar a Inteligência Artificial, com coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, e o conferencista será o jornalista Pedro Doria, que é um grande especialista da matéria, semanalmente no jornal O Globo, né? Ele vai fazer, digamos, um balanço atualizadíssimo do estágio da inteligência artificial e as perspectivas, né, com as quais nós lidamos. E já antecipo que na outra terça, dia 23/7, teremos, nesse mesmo ciclo, Pensar a Natureza, com o acadêmico Ailton Krenak. Então, todos vocês estão... não está aqui, não. Deixa eu ver. Não há... Ah, sim. Não foi entregue aqui. Dia 25. Aqui vai até o dia 23. Então, tá, é isso aí, né? Então, falamos aqui da próxima terça-feira e da quinta-feira, terça-feira 23. Oportunamente, nesse horário de quinta-feira, na semana subsequente, dia 25, teremos uma mesa redonda para evocar a memória de João Ubaldo Ribeiro nos 10 anos de seu falecimento. Agradeço a todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigada.